Fala pessoal, eu sou a Miriam e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o filme Duna, relacionando ele com as questões ambientais abordadas no filme. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e já deixar o seu like. Meu planeta Arrakis é tão lindo quando o sol se põe. Rolando pelas areias, dá pra ver a especiaria no ar. Os filmes Duna, eles são adaptações dos livros lançados lá em 1965, escrito por Frank Herbert, e por sua vez, esses livros já foram adaptados outra vez para o cinema, lá em 1984, e foi dirigido pelo David Lynch. A beginning is a very delicate time. Know then that it is the year 10,191. In this time, the most precious substance in the universe is the spice melange. Agora, com a direção do Denis Villeneuve, a gente recebe essa nova onda de Duna, o primeiro filme lançado lá em 2021 e o segundo filme foi lançado agora em 2024. Duna ele é uma ficção científica muito famosa, principalmente pelos seus livros e o seu filme que já foi lançado em 2024. E agora ele tá ficando muito popular por causa dos filmes que estão lançando agora. São filmes realmente muito bons, com efeitos muito bonitos e com uma história realmente muito cativante. Eu, particularmente, conheci Duna nesses novos filmes, assistindo o filme lá em 2021 e agora esse de 2024. Recentemente foi lançado a segunda parte, que foi muito boa, que agradou a todo mundo. Se eu não me engano, foi a maior bilheteria desse ano até agora. Então, realmente é um filme que está fazendo muito sucesso. Mas vamos falar aqui um pouquinho da história desse filme. Duna ele é ambientado num planeta desértico chamado Arrakis. Esse planeta ele é comandado pelo Império, mas a trama ela se inicia quando a família Atreides chega em Arrakis para poder controlar a extração de especiaria, que eles chamam durante o filme, mas essa especiaria se chama melange, que ela é principal e crucial para viagens intergalácticas. Então isso faz dela o recurso mais precioso da galáxia inteira. A crueldade com o meu povo é tudo que eu conheço. O que será do nosso mundo? A questão de falta de água, calor extremo, relações políticas à flor da pele e várias outras questões que, se a gente relacionar com a nossa realidade, a gente consegue tirar muitos insights. Apesar de ser um cenário distópico, apesar de ser um filme fictício, se a gente analisar profundamente, a gente consegue ter uma conversa legal sobre sustentabilidade a partir desse filme. Aqui a gente vai ter alguns spoilers, principalmente do primeiro filme, então fiquem ligados. Como é um filme muito longo, de 3 horas, não vou pontuar todas as partes do filme aqui, senão vai ficar um vídeo muito grande. A gente vai focar principalmente nessa parte mais de sustentabilidade. Primeiro, eu queria falar sobre Arrakis, o planeta Arrakis. Esse planeta desértico, onde só tem areia, e daí vem os nomes grandes dunas de areias. E Arrakis é um planeta, apesar de ser um planeta desértico e um planeta pobre, é o planeta que mais dá riqueza para o Império. É um planeta muito quente, eles sempre falam que de tarde vai fazer 60 graus. Às vezes eles precisam, o pessoal do Império que vai fazer extração lá em Arrakis, eles têm que fechar as portas quando o sol tá no pico, porque fica muito quente e se eles não usarem um traje específico, eles morrem de calor, eles morrem, né, pela insolação. É um planeta muito quente e com falta de água, então eles têm um sério problema com água lá. O povo que mora lá, que são os Fremen, eles têm essa tradição de honrar a umidade do seu corpo. Então, quando alguém morre, eles vão lá e capturam essa água do corpo morto. O traje que eles usam é um traje que faz aproveitamento de água. Os estrangeiros correm contra o tempo para evitar o calor do dia. Devastam nossas terras diante de nossos olhos. A crueldade com o meu povo é tudo que eu conheço. Então, quando a gente para pensar sobre a realidade de Arrakis, desse planeta, e trazendo aqui para nossa vida real, de fato, a gente consegue relacionar ponto 1
a questão das mudanças climáticas. A emergência climática tá aí. É um ponto que a gente precisa falar, que a gente precisa comentar. A questão de estarmos cada vez mais com a temperatura subindo e cada ano o verão fica mais quente. E tudo isso não é normal, gente. Isso a gente já trouxe em várias outras conversas, tanto aqui no nosso YouTube, como lá no nosso podcast. Essa questão de que estamos entrando em colapso ambiental e alguma coisa precisa ser feita. E se nada ser feito, bem provável a gente pode chegar sim a marcar, registrar 60 graus. E isso não é nada saudável pra gente. Porque quando a gente relaciona lá em Arax, na ficção, o ponto quente deles seria os 60 graus, sem umidade, sem nada. E que essa temperatura é extremamente absurda para a vida humana. E aqui a gente já registrou 50 graus em alguns lugares do país, aqui do Brasil. Quando a gente pensa sobre isso, é uma realidade que está chegando na gente, essa questão da temperatura extrema. Outra coisa, quando a gente relaciona a questão da água, né? Arax é um planeta que não tem água. A pouca água que tem, o povo que mora lá, ele é muito sagrado essa água. E enquanto a gente, o planeta Terra ou o planeta Água, não preserva a sua água, não tem esse cuidado, sabe, com toda essa riqueza que a gente tem dos oceanos, dos rios e tudo mais. É um tanto de rio poluído que tem por aí. Aqui em São Paulo tem o próprio Tietê. Toda a região aqui da cidade de São Paulo e da Grande São Paulo, o rio Tietê é todo poluído. Tanto o Tietê quanto o Rio Pinheiros, que são rios gigantes e que, infelizmente, está perdido por estar poluído desse jeito. A gente não tem esse respeito, esse cuidado com um bem que a gente tem tão grande assim. A gente só percebe que é um bem quando a gente perde, sabe? E lá em Arax eles valorizam isso porque eles não têm, entende? A gente também já trouxe sobre o podcast, o nosso último podcast foi sobre plásticos nos oceanos, o quanto que a gente tá poluindo os nossos oceanos com plásticos e com lixos em geral, o quanto que isso tá prejudicando a vida marinha e a nossa própria vida também. Também outro ponto importantíssimo que a história traz, que se a gente trazer pra nossa realidade, a gente consegue fazer essa relação, esse pensamento de conservação, sabe? Porque eu não acredito de fato que a gente possa ficar igual a Arax, até porque é uma ficção, eles têm uma dinâmica diferente, só que foi feito por um humano, foi escrito por um humano e muita coisa que tá escrito ali, que tá sendo representado ali sobre o planeta Arax, é muito importante pra gente conseguir olhar e falar, cara, eles estão sofrendo porque eles não têm água, sabe? Em algum momento a gente pode ficar sem água também, sabe? Já aconteceu alguns períodos de grandes secas aqui no nosso país também. E que é realmente muito desesperador saber que a gente em algum momento pode sim acabar, sabe? Aquele, água, sabendo usar, não vai faltar. Mas para isso a gente precisa saber usar, a gente precisa ter essa conscientização da conservação dessa água também. É de tirar o fôlego. Aqui na areia, imagine água. Se mergulhar, não chega no fundo. Mergulhar? Sim, ou nadar. Eu não acredito. Outro ponto que a gente traz sobre Arax é a questão do ciclo natural daquele planeta. É um planeta que todos os seres que tem ali, tirando o império que vem para extrair, que eles não são dali, né? São colonizadores que chegaram naquele planeta e tiram, né, a especiaria, né, deles, daquele planeta e só vão lá para consumir, sempre tiram, nunca colocam nada de volta. É um planeta que se não tivesse um império ali tirando o melange deles, eles seriam um planeta que iam viver ok, sabe? Porque é um deserto, é um planeta desértico. Essa é a realidade deles. É muito quente, sim, não tem água, mas tem essa cadeia, sabe? De ecologia, sabe? Entre eles. E a questão do verme, tem um grande verme da areia que tem lá, que ele é gigante e tal. E na história ele não é visto como, assim, por um ponto, quando você começa, você pode até pensar que ele é um vilão de lá, mas ele não é visto, ele é um ser sagrado, onde os povos têm, né, esse ser como, além de ser como transporte, usam ele como transporte, é ele que produz a especiaria e o oxigênio para aquele planeta. Então, assim, os seres que vivem ali no deserto, tanto o povo que vive no deserto quanto os seres que vivem no deserto, se não tivesse essa interferência do Império,
eles não sofreriam e não estariam na situação que eles estão no filme. E aí a gente consegue trazer aqui o segundo ponto, que são os Fremen. Os Fremen é o povo de Arrakis, o povo que vive ali, o povo do deserto. Os Fremen, eles são subjugados, colonizados, eles têm a sua terra invadida, eles têm os seus direitos invalidados, eles têm que lutar pela terra deles, eles têm que lutar contra a extração da especiaria, enquanto a especiaria para o Império ele serve para viagens interestelares e também é o bem mais caro, mais precioso da galáxia inteira. Para os Fremen, a especiaria é uma forma de eles se conectarem com a espiritualidade. A especiaria eles usam para rituais, porque é um povo muito religioso também. E aí eles usam, né, os Fremen usam isso para poder ter essa conexão com o espiritual, para fazer rituais e tudo mais. E eles têm características, tipo, os olhos deles são azuis por causa da especiaria, que eles convivem com isso mais tempo, a especiaria entra no sangue deles e tal. Eles têm essa influência da especiaria, mas é uma parte que me chama bastante a atenção do filme, que é bem no comecinho, e é a narração dela, quando ela chega e ela fala algumas coisas de tipo, e o pessoal, ele tá consumindo, tá lá pra extrair a especiaria, e que ela acha Arrakis tão bonito, que com as suas dunas de areia, o sol sobre o chão, ela vai falando quão bonito ela acha o planeta dela. E tem uma parte que ela fala que impacta. Tinha uma família que ficava em Arrakis, uma família que já estava anos em Arrakis, tirando a especiaria. E aí essa família, ela sai, o Império fala para ela se retirar. E aí quando essa família está se retirando, que aí vai ser quando os Atreides chega para poder comandar nesse lugar, ela fala assim, que não entendeu o porquê, né, que eles tiraram essa outra família. E ela falou, eles estão indo embora, né? E agora, quem será os nossos novos opressores? Então, os Fremen é um povo que vem sendo oprimido, subjugado desde muito tempo. Ela fala que desde antes de ela nascer, esse povo tá ali, eles estão sendo oprimidos por esse povo. E aí a gente consegue relacionar isso com a nossa situação. Simplesmente qual povo que a gente tem aqui no nosso país que vem sofrendo até hoje com relação à opressão, a delimitações de terra e tudo mais. Sim, gente, os povos indígenas, quando a gente para pensar nessa questão de chegarem lá na terra deles, oprimirem eles, colocarem a religião deles para eles, forçarem eles a ter essa religião, que isso acontece também no filme. Quando a gente para e pensa, é muito semelhante ao que aconteceu com os povos indígenas de fato. E até hoje acontece, sabe? Então, os Fremen, eles foram colonizados, eles foram maltratados, eles foram subjugados e eles têm a resistência, eles estão lá para tentar lutar contra o Império, lutar contra essas pessoas que vão lá para tirar as terras deles, para tirar as coisas deles. E é uma luta que os povos indígenas têm até hoje, sabe? E que muita gente não tem essa conscientização. O último vídeo que a gente lançou foi o vídeo dos povos indígenas, então vale a pena você ir lá, dar uma olhada. A gente também já falou sobre isso no nosso podcast, sobre a luta dos povos indígenas, então vale muito a pena você ir lá, dar uma escutada. A gente sempre tá trazendo conteúdo sobre isso, mas para vocês também não se esquecerem de consumir conteúdo de pessoas indígenas. Tem pessoas aí falando, tem indígenas aí na internet militando sobre isso, falando sobre isso, então aqui dar a voz para essas pessoas falarem é de extrema importância. E aí eu quero falar sobre um outro ponto do filme, que seria a especiaria. Quando a gente fala da especiaria, que é o produto mais valioso da galáxia, lá no universo de Duna, o produto onde as pessoas que são mais ricas são as pessoas que controlam a especiaria. Quem é o povo de Arrakis? Os Fremen. Mas quem controla a especiaria é o Império. Então, a família mais rica é a família que retira, né, a especiaria lá. E quando a gente traz, né, pra nossa realidade, quando a gente vem pra cá, volta pra nossa realidade, um
tanto de coisas que acontecem até hoje em relação a recursos naturais mais valorizados, o petróleo, a questão da mineração, que acontece até hoje e que é forte. Muitas vezes não se preocupa com o estrago que isso faz no meio ambiente de fato. E a especiaria, ele é mais valorizado que a própria vida dos frames, né? Mais valorizado que a própria vida daqueles povos. E quantas vezes, quantas histórias a gente já não viu por causa dessas extrações que acontecem. Quantas vezes na notícia, fulano morreu por causa disso, ciclano está desaparecido e tal, um tanto de coisas que é encoberta por causa desses recursos que a natureza produz, recursos que às vezes está em determinado território, às vezes um território indígena, ou às vezes uma pessoa que sabe demais. Enfim, gente, isso acontece muito, é muito comum e é outro ponto de conexão, sabe, entre Duna e a nossa realidade. A valorização de uma especiaria é maior do que a própria vida. Também outro ponto que eu vou trazer, que eu não vou aprofundar muito, que é sobre a política. A política em Duna, ela é muito latente, os conflitos políticos que acontecem lá. É muito latente a questão do império, a questão da luta entre as famílias, até a própria questão do povo subjugado dos frames, que eles também têm as suas próprias organizações, e como que essa política ela desvaloriza, né, o que os povos daquela cidade, o que os frames querem, e valoriza demais o interesse dos ricos. Infelizmente, isso acontece bastante. Hoje em dia, questão de políticas, questão de fiscalização, questão de o judiciário, e quando a gente traz para nossa realidade é isso, né? Mas também a questão das políticas ambientais, a questão da política climática, a questão do racismo ambiental. Quando a gente fala para a questão da política aqui, né, na nossa realidade, tem muitos buracos, muitos furos, muitas coisas que acontecem. A gente já trouxe um pouquinho sobre isso também lá no nosso podcast, onde a gente falou sobre o IBAMA. Tá bem legal esse episódio, então vou deixar vocês irem lá, dar uma conferida. Mas saibam que aqui em Duna tem essa questão de conflitos políticos que quando a gente traz pra nossa realidade, a gente tem esses conflitos políticos por aqui também. E por último, eu quero falar um pouquinho sobre as tecnologias que tem em Duna. Em Duna tem várias tecnologias que a gente consegue perceber, né, durante o filme, em que, primeiro, os uniformes que os frames usam, produzidos por eles. Os frames produzem muitas tecnologias também. Então, os uniformes produzidos por eles para reaproveitamento de água, extremamente tecnológico. A forma que eles capturam a especiaria também. Todas as tecnologias que eles fazem lá. Tecnologias sustentáveis para conseguirem viver no deserto. Tudo isso muito interessante, né? Um ponto bem legal até que quando a gente vê, né, no cinema, nesse novo filme, a gente fica até encantado, sabe? Com o tanto de coisas bonitas que eles fizeram durante esse filme. E aí quando a gente traz para essa realidade, a gente tem muita tecnologia verde sendo produzida aqui, né? Nosso desenvolvimento é tecnológico e o nosso futuro tem que ser sustentável. E quando a gente junta tecnologia com sustentabilidade, a gente consegue sim chegar num futuro bem melhor, um futuro onde a gente consiga viver de uma forma mais equilibrada com a natureza e ainda assim com tecnologia. Então, tem diversas frentes e iniciativas aqui na nossa realidade, onde a gente consegue ver vários tipos de tecnologia sendo produzidas, questões de energias limpas, tecnologias para reduzir o uso de plásticos, e também a gente tem a própria Zero Carbon, que é uma tecnologia usada para você conseguir fazer as suas compras sem peso na consciência. A Zero Carbon, ela é uma plataforma inovadora onde você consegue fazer suas compras online, e quando você faz suas compras online, você consegue ajudar um projeto ambiental e você não paga nada para isso. Então, hoje, se você quiser conhecer uma tecnologia que está aí na busca por sustentabilidade, na busca de ajudar você a ser mais sustentável, vai lá, faça suas compras pela Zero Carbon, que vai ser sucesso. Voltando ao filme, a
gente tem algumas curiosidades sobre a produção desse filme, que traz, né, questões ambientais que eu quero trazer aqui pra vocês, que foi de uma matéria que eu peguei da CNN. Vai estar aqui na descrição pra vocês lerem também, que é bem interessante, tem algumas curiosidades bem legais. E aí, tem um cara chamado Bruno Burt. Ele tem um podcast chamado DunaCast. Muito legal, ele é muito fã de Duna, né? E aí, ele fala nesse podcast, em um dos episódios de podcast dele, que o Frank Herbert, que foi o escritor de Duna, ele, antes mesmo de ser escritor, ele já era bem ligado a questões ambientais. Ele foi nascido lá no Tacoma, nos Estados Unidos, e ele sempre estava bem ligado a questões ecológicas e tais. E aí ele falou assim: Duna foi originalmente pensado como um romance de ficção científica focado em ecologia. Tanto que no prefácio escrito por Herbert, ele dedica a obra aos ecologistas. Então, Duna, o livro, né, quando a gente fala do livro, que é a obra principal para esse universo, ele desde o seu início, desde o seu começo, desde o seu criador, foi pensado como uma obra para ser uma obra ecológica, uma obra onde a gente parasse e pensasse de fato sobre as questões ambientais. E é uma obra bem à frente do seu tempo, né? Até porque em 2024 que a gente consegue relacionar, sabe? Então, é interessante a gente ter esse ponto de que desde a sua criação é uma obra que foca nessas questões ambientais. E também, outro ponto interessante que essa pesquisa traz é o que a pesquisadora de culturas de fãs, Adriana, que ela fala, né? Ela falou que Duna, que o sucesso de Duna, ele consegue mobilizar novos públicos para pensar na questão climática, principalmente, é o que ela traz na pesquisa. E aí ela cita como exemplo um grupo de K-pop, o BTS, que eles fizeram uma campanha sobre mudanças climáticas e preservação e desmatamento na Amazônia. E o fandom, né, do BTS, ele é gigante. Então, todo esse grupo foi mobilizado a pensar sobre isso. E aí ela fala que Duna, o sucesso que Duna está fazendo, consegue mobilizar um outro grupo bastante grande, o grupo de ficção científica, o grupo que gosta desse tipo de obra, até o próprio grupo de Star Wars, porque Star Wars e Duna, se vocês já viram os dois filmes, vocês conseguem ver que os dois são bem relacionados. Se eu não me engano, Duna, o filme Duna é lançado, o livro de Duna é lançado antes de Star Wars. Então, George Lucas, ele usou Duna como referência também para conseguir criar o universo de Star Wars, isso não tem dúvidas. E aí, agora, nessa adaptação, o Villeneuve, ele usa Star Wars, as questões de efeitos e tal, como referência também para poder fazer Duna, sabe? Então essa relação, sabe, de públicos, esse é o público em que Duna consegue atingir bastante. E é isso que a pesquisadora traz, né? Que assim como esse grupo de K-pop conseguiu ter essa grande amplitude, essa visão para as questões ambientais, quando Duna traz essas questões também, é um outro público atingido sobre isso. Isso é muito interessante. Último ponto que eu queria colocar aqui, que é o que o professor Alex Oliveira falou. Ele falou bem assim: é uma obra épica que fala sobre a preservação ambiental, o que torna uma obra atual e necessária em ser lida e refletida sobre o enfoque ecológico, e que faz um paralelo com a urgência do presente. Então, eu acho que terminar com essa frase do Alex é muito importante, porque de fato Duna é isso. É uma obra que traz pra gente, quando a gente olha bem pra essa obra e olha pra ela com um foco mais ecológico, mais ambiental e com visão de sustentabilidade, a gente consegue tirar vários insights e pensar principalmente essa questão de urgência, a urgência na conservação ambiental. Como que a gente tem essa urgência de preservar o hoje. Muitas coisas a gente já tá vivendo igual Duna, mas quem sabe pode piorar e ficar que nem o universo de Duna de fato. É uma obra realmente muito interessante, uma obra que traz conceitos muito legais, tecnologias muito interessantes que se a gente tivesse aqui
no nosso planeta, na nossa vida real. Ia ser bem interessante se a gente usasse essas tecnologias aqui também. É uma história muito divertida e cativante. Muitas pessoas não gostam, mas também tem muita gente que gosta. Eu gostei bastante dos dois filmes. O segundo filme eu achei bem mais legal que o primeiro, mas os dois de fato são complementares e eu tô muito ansiosa pro terceiro filme. Quem não assistiu, vão lá, dá uma assistida em Duna. Apesar de eu ter dado alguns spoilers, ainda tem muita coisa que acontece, muita coisa que eu não consigo trazer aqui. Mas deixa aqui seu comentário se você já assistiu Duna e se quando você assistiu, você olhou com esse olhar ecológico. Se você não assistiu, vai lá e assista com essa visão. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário, curtir esse vídeo. E também acompanhe a gente lá no nosso podcast, no nosso Instagram, a gente tá sempre postando conteúdos por lá também. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Beijinhos sustentáveis e tchau, tchau!